Ainda estamos na Galeria dos Heróis da Fé do capítulo 11 do livro de Hebreus. O quadro a seguir tem algo de curioso e que salta à vista. A mulher ali representada, ainda jovem, tem na mão uma almotolia. As vestes são simples, usadas e sem aparato. O catálogo que nos entregaram à entrada da galeria não dá nome a esta mulher. Quem será? Porque está aqui. Durante dias, o profeta Elias escondeu-se da raiva do rei Acabe num lugar seguro, junto a um pequeno ribeiro que ainda escorria alguma água. À sua volta não havia uma erva verde, um fruto que fosse. Esta era a punição divina sobre uma nação que tinha virado as costas ao seu Deus e se prostrava diante dos ídolos monstruosos dos estrangeiros. Os corvos apareceram de manhã, traziam pão e carne. São pássaros peritos a encontrar comida onde mais ninguém acha. Depois de alguns dias, Elias viu que o pequeno fio d'água do ribeiro tinha desaparecido. Estava seco. Os corvos deixaram de vir. Era hora de levantar o arraial e dirigiu-se a Sarepta, uma cidade no caminho. Ao aproximar-se das portas da cidade, viu uma mulher a apanhar lenha. Pediu-lhe água. Ainda mal ela tinha dado uns passos, acrescentou: traz-me também um bocado de pão. Já agora, que o menu fosse completo. Mas o pão da mulher viúva tinha acabado. A única coisa que lhe restava era uma mão de farinha e um fio de azeite numa almotolia. Com isso, faria a última refeição da sua vida. Era tudo o que lhe restava. O filho esperava com ansiedade que a mãe assasse o último pãozinho e depois esperariam a morte. Elias assegurou à mulher que não deveria recear, ficar sem comida, porque, segundo a palavra do Senhor, enquanto houvesse seca na terra, nem a farinha, nem o azeite acabariam. Poderiam amassar pão todos os dias para eles e para o hóspede profeta. E assim foi, tal como o Senhor dissera. A viúva ainda não se refizera do espanto, quando o filho, a sua única riqueza, adoeceu gravemente. Cada dia o estado do rapaz se agravava mais, até que por fim morreu. No seu desespero, culpou o profeta. Um erro de cálculo. Se não fosse o homem de Deus, há muito que teriam morrido de fome, ela e o filho. Mas na sua angústia não via outra pessoa, nem outra circunstância a quem culpar. Elias pegou no menino ao colo, subiu uns degraus que levavam ao quarto onde dormia e colocou-o em cima da cama. A criança estava inerte e a alma do profeta atormentada. Fez uma oração de fé desesperada. Afinal, Deus fizera um milagre de abundância de comida e agora levava o menino. Deitou-se sobre o corpo frio da criança e, enquanto o seu calor passava para ele, orou: restitui a vida a esta criança. Daí a instantes o menino espirrou, abriu os olhos e Elias pegou nele outra vez e colocou-o no colo da mãe. As palavras da viúva são muito importantes. Agora reconheço que aquilo que tu dizes em nome do Senhor é verdadeiro. O problema da viúva, o nosso problema, é que já vimos Deus operar outros milagres, já fomos testemunhas de muitas obras de poder, mas somos como os discípulos de Jesus, depois de terem participado diretamente no milagre da multiplicação dos pães, acharam que iam morrer numa tempestade do lago da Galileia, quando o próprio Jesus estava com eles no barco. Na passagem por esta vida, conhecemos o poder de Deus em tantas situações. Presenciamos milagres de provisão quando falta a todos à nossa volta. Testemunhamos curas e milagres, mas na hora do aperto, quando a dor, a indecisão toca à nossa porta, somos rápidos em duvidar e em esquecer o que Deus falou. A Bíblia está cheia das expressões: assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor. E quando chega o tempo da manifestação de Deus aos homens, ela é encarnada naquele que é a palavra, Jesus Cristo. E a partir desse momento, as outras expressões anteriores fundem-se numa pessoa que anda, que vive, ama, chora, ri como nós. Nem todos naqueles dias entenderam a dimensão, o alcance, o poder em cada uma das alocuções do Filho de Deus. Mas lembro aqui o episódio narrado por Mateus e Lucas de um homem que nem tinha nada a ver com a comunidade de Israel, era um romano, estacionado no país para manter a ordem de um território sobre o domínio de Roma. Um homem bom, apesar da sua patente militar e o conforto em que vivia, pensava nos outros.
Um dia, um dos seus criados adoeceu gravemente. Parecia não haver muita esperança e, em vez de deixá-lo a morrer como todos os outros faziam com os seus servos, ele não. Ele procurou ajuda. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido que havia um mestre na Galileia que curava as pessoas. E Jesus ouviu a sua súplica veemente, cheia de amor, e olhou para o centurião. Já agora, já pensou no trabalho que o centurião teve só para que o seu criado voltasse a ter saúde? Daí a pouco apareceram uns outros criados que traziam um recado bastante peculiar. O centurião pedia a Jesus que não precisava entrar na sua casa para curar o criado enfermo e disse: envia uma palavra, e o meu criado será curado. Jesus Cristo fica admirado, elogia a fé do centurião e envia a palavra. Que seja feito conforme a tua fé, e o rapaz recupera a saúde. Não podemos jamais esquecer que todas as palavras pronunciadas pelo Senhor têm espírito e vida, transportam o poder, a capacidade de mudança, de transformação, de restauração, que não podem ser encontrados em mais nenhum lugar. Que tipo de palavras usas para consolar os tristes, para dar direção aos que estão perdidos na vida, para arrancar do desespero a alma sem esperança? As tuas palavras ou a palavra do Senhor? A viúva de Sarepta reconheceu que o profeta dizia vinha diretamente de Deus e por isso os resultados foram milagrosos. Que os homens reconheçam que nós não falamos o que imaginamos, estudamos, concluímos ou até desejamos, mas que a fé dos que se aproximam de nós em necessidade fica alicerçada na palavra que o Senhor já falou, palavra que nunca falha, porque Ele é fiel.